Rochas metamórficas. Rochas metamórficas são muito diversificadas, resultantes do processo de transformação de rochas pré-existentes, protólitos. Podem ser de origem ígnea, sedimentar ou até mesmo rochas metamórficas mais antigas. Esse metamorfismo configura uma série de mudanças de condições ambientais. Na maioria das vezes, alteração na temperatura, pressão e a presença ou não de fluidos, que causam alteração na composição química ou, pelo menos, deformações nas rochas. A transformação de uma rocha sedimentar em uma rocha metamórfica ainda é pouco estudada e muito difícil de ser explicada quando comparada à transformação de rochas ígneas em rochas metamórficas e vice-versa. De modo simplificado, o processo de transformação ocorre pelo aumento de temperatura e pressão sobre o protólito em profundidades superiores a 3 km. Os limites de temperatura geralmente ficam abaixo do ponto de fusão dos minerais. Temos também o retrometamorfismo, que no caso é quando há o arrefecimento devido às condições ambientais. Esse arrefecimento é a perda de temperatura. No caso, o arrefecimento quer dizer perda de temperatura. E aí acontece, devido às condições ambientais, acontece esse processo de resfriamento, causando assim a regressão metamórfica. A evolução metamórfica de determinado local é marcada por um gráfico que reúne dados de pressão, temperatura e tempo. Esse gráfico é conhecido como caminhos PTT, onde P maiúsculo é a pressão litostática, T maiúsculo é a temperatura e T minúsculo é o tempo decorrido. Existem 7 tipos principais de metamorfismo que podem ocorrer em uma rocha. São eles: metamorfismo regional ou metamorfismo dinotermal, metamorfismo de contato ou metamorfismo termal, metamorfismo dinâmico ou cataclístico ou cinemático, metamorfismo de soterramento, metamorfismo hidrotermal, metamorfismo de fundo oceânico e metamorfismo de impacto. O conjunto de rochas metamórficas que tenham se formado o conjunto de rochas metamórficas de qualquer composição que tenham se formado nos mesmos intervalos de pressão e temperatura constitui faces metamórficas. Existem 8 tipos de faces metamórficas: faces de grau incipiente, xisto verde, xisto azul, faces anfibolito, faces granulito, faces de orféus, faces sanidinito e faces eclogito. Bom, nós sabemos que as rochas metamórficas elas são causadas por 2 motivos. Um é devido ao contato de rochas já pré-existentes, ou seja, as rochas que já existem, elas liberam seus fragmentos, ou seja, seus componentes, para assim, sendo assim, elas formam uma nova rocha, que é a rocha metamórfica. Outro fator também é os movimentos tangenciais do continente, ou seja, pelas placas tectônicas. Essas placas tectônicas elas são movimentadas devido ao magma que é liberado do núcleo terrestre, e esse magma movimenta as placas que estão na superfície, na parte mais superficial da Terra, e assim dá origem às rochas metamórficas. Vamos também para a sequência do metamorfismo. Em primeiro passo, nós temos a deformação dos minerais com a redução dos seus poros, ou seja, devido às rochas pré-existentes,
devido a seu fragmento, os poros se diminuem, fazendo assim com que facilite a nova formação de outra rocha. O segundo passo, nós temos o achatamento dos minerais, que também é chamado de pressão dominante. Então, esse conjunto de poros da etapa anterior, eles achatados, começam a dar base à nova rocha. No terceiro passo, nós temos a orientação dos minerais, também conhecida como pressão orientada. Ou seja, a parte dos minerais que é mais resistente, ela se funde com outras partes, dando origem a uma parte mais resistente ou menos resistente dentro de uma rocha. O quarto passo é o dobramento das rochas, ou esforço tangencial à crosta. Esse dobramento, ele se diz ao formato da rocha. Por exemplo, a rocha ela não é unidimensional como uma folha de papel, que forma um plano. No caso da rocha, ela é tridimensional, porque ela apresenta diferentes formas e densidades. Nós temos também, como terceiro fator, o plano de xistosidade, que nada mais é do que uma expressão de medida em que os minerais micáceos, prismáticos e lamelares, eles caracterizam a aparência da rocha metamórfica. E isso o achatamento, é identificado pelo achatamento e orientação dos grãos dessa rocha. Os minerais metamórficos são aqueles minerais que formam as altas pressões e temperaturas associadas ao processo de metamorfismo. Estes minerais são conhecidos como os minerais índice, que incluem também a silmanite, a cianite, a estauronite, a andesite, biotite, clorite e etc. E também tem alguns tipos de granadas. Os outros minerais, como a olivinas, as piroxenas, as anfiobilas, as micas, etc., também pode se encontrar nas rochas metamórficas, só que elas não resultam necessariamente do processo de metamorfismo. Estes minerais eles formam-se durante a cristalização das rochas ígneas, como são também estáveis às altas temperaturas e às altas pressões, e também elas podem permanecer inalteradas durante o metamorfismo. Contudo, como todos os minerais eles são estáveis apenas dentro de certos limites, a presença de alguns minerais em certas rochas metamórficas pode servir também para determinar o valor aproximado das temperaturas e as pressões que as rochas se formam. Como eu já disse, as rochas metamórficas elas são formadas a partir de outra rocha já existente. Essa rocha ela é chamada originalmente de protolito, que são uma rocha denominada, dada na geologia, como uma rocha a partir da qual, por processos geológicos variados, incluindo o metamorfismo, ela formou-se de uma nova rocha. O protolito ele pode ser uma rocha ígnea ou também rochas sedimentais e até mesmo metamórficas, certo? Por causa de alterações de temperatura e pressão resultantes do movimento da crosta terrestre, no decorrer do tempo geológico, as rochas podem se modificar tanto em sua composição química quanto também em seu aspecto visual, mas também mantendo a sua forma sólida. E os principais exemplos de rochas metamórficas são a gneiss, que é muito utilizada na construção civil e na pavimentação também. Tem a andósia, não sei se é assim que fala, que é formada a partir do xisto, que é também muito utilizada na construção civil, certo? E também tem o mármore, que é
originada do calcário exposto a alta temperatura e pressão e que é